Não, de verdade mesmo, eu vou ser bem sincero com você, você só tá perdendo grana ainda no mercado porque você não sabe ler o gap. O que será gap? Se você já sabe ou se você não sabe, eu vou te explicar detalhadamente, porque saber, um gap de alto, um gap de baixo, isso todo mundo sabe, mas saber aplicar da maneira correta e utilizar isso a seu favor, utilizar isso com todas as estratégias do gráfico, aí sim, agora sim você vai parar de ser um quebrador de banca, vai parar de perder dinheiro no mercado, porque se você sabe a leitura do gap, você já tá muito mais avançado que as outras pessoas, muito mais avançado que os traderzinhos da lógica do preço ou de outros materiais que você acompanha por aí, sabendo do gap, sabendo corrigir e fazer a leitura exata do gap, vai pingar muita grana no seu bolso e você vai parar de perder dinheiro à toa, porque você não tá sabendo ler o gap. Então vem com o pai, cola comigo que vai dar muito bom. Então sem mais enrolação, já deixa eu abrir aqui os ativos na verdade já estão abertos. E o que seria raios essa leitura do gap? Aqui é um exemplo claro, o exemplo certeiro que eu queria mostrar pra você. Tá vendo aqui, ó, essa vela verde, vou até falar mais devagar, essa vela verde, o fechamento dela não deixou pavio. Se não deixou pavio, você sabe que vai ter dois cenários. Ou essa vela verde termina com pavio, ou essa vela verde termina sem pavio, termina sem nada. Qual que foi o que aconteceu aqui? Essa vela verde não deixou pavio no fechamento, não deixou liquidez. Ou seja, o que seria liquidez? Para quem não sabe de nada, liquidez é que o mercado vai buscar. Então, liquidez de compra, a própria compra vai buscar essa liquidez de compra, vai buscar esse pavio do fechamento. Aqui, de novamente, temos liquidez de compra, é o outro pavio do fechamento que o mercado vai buscar. Se a vela verde aqui não deixar pavio no fechamento, ela não deixou interesse, não deixou um alvo de preço para o mercado buscar. Então, ou ela vai terminar com pavio, ou ela vai terminar sem pavio. Somente essas duas opções. Não tem uma terceira opção. Ou é com pavio, que nem aqui, que nem aqui, que nem aqui, que nem aqui, ou ela vai terminar o fechamento dela sem pavio no fechamento. Lembrando, não tô falando da abertura da vela, tá? Que nem aqui, ó, é uma vela vermelha que não deixou pavio na abertura, isso aqui já é outra coisa. Uma vela vermelha que não deixou pavio na abertura, isso aqui também é outra coisa. Uma vela verde que não deixou pavio na abertura, também é outra coisa. Eu tô falando do fechamento da vela. O fechamento dela não deixou pavio no fechamento. Muito interessante. Como eu falei, ou vai ser com pavio ou vai ser sem pavio. No caso aqui, e se eu te falar que essa vela verde aqui, ela tem pavio sim? Você vai ficar bravo comigo? Porque sim, é só você observar o gap. Esse gap de baixo, tá vendo aqui, ó, o fechamento e a abertura não tá na mesma direção, então teve um gapzinho de baixo, teve esse espaço aqui, ó, dessa vela até essa vela, isso chama gap de baixo, pra quem não sabe. Então gap de alta e gap de baixa, no caso foi um gap baixista do mercado, é a mesma coisa. No Forex, eu sempre vou dar esse exemplo. Se eu tô operado comprado aqui e a próxima vela nasce no gap de baixa, eu tô perdendo dinheiro. Se eu opero comprado aqui e a vela faz um gap de alta, eu tô ganhando dinheiro. Então é exatamente isso que tem que fazer para saber se a leitura do gap tá correta ou não. Então aqui, ó, tem uma vela verde que não deixou pavio no fechamento. Para eu saber se essa vela é uma vela verdadeira mesmo, se ela é uma vela sem pavio ou uma vela com pavio, como que eu vou descobrir? Olhando a abertura da vela atual. Então a vela atual não seria essa? Toda vela anterior sempre vai estar errada, ao menos que ela esteja certinha na mesma direção. Mas como que eu vou saber se vai estar certo ou se está errado? Observou a vela atual, simplesmente marca a abertura dela. Assim, é só isso. Marcou a abertura dela, observa essa vela anterior. Tá vendo só que essa marcação branca que eu fiz, o fechamento dessa vela não rompeu? Então tá errado, ela não pode romper. O fechamento tem que terminar milimetricamente, exatamente, bem na marcação onde eu fiz. Ou seja, o fechamento tem que ficar certinho na abertura da próxima vela. Ou melhor dizendo, você observou a vela atual, marcou ela aqui, jogou para trás e observou que o fechamento está aqui em cima. Só que não, porque tudo que está aqui em cima é pavio. Então você pega essa vela aqui, joga para baixo e observa que essa vela deixou pavio sim. Então vamos fazer o exemplo que ela nasce um gapzinho bem baixinho. Não precisa ser estrondoso aqui, gigantesco, você fala, um gap de baixa. Pode ser também. Mas se ele já deixa um gapzinho, nem que seja michuruca, de qualquer maneira é um gap. De qualquer maneira está num gap de baixa. Você pega a abertura dessa vela atual, que nem eu falei. A abertura você vai pegar aqui certinho. Se você marcou a abertura e jogou para trás, tudo o que tiver aqui para fora, na verdade está errado. Na verdade, ela nunca terminou sem pavio. Ela sim está com pavio. É só você fazer a correção do gap, ou seja, ela deixou um paviozinho. E mesmo que seja um paviozinho pequeno, ela vai mudar totalmente essa leitura e você vai se lascar muito. Então, por exemplo, aqui ela sim deixou pavio no fechamento. Um exemplo que não tem gap, exatamente aqui, ó. Exatamente o que aconteceu nessa vela. Como que eu vou saber?
sempre observa a vela atual referente à vela anterior. Pega a abertura dessa vela atual e se você verificou que a vela anterior tá na mesma coisa, você não precisou corrigir nada, tá vendo aqui, ó, a abertura da vela vermelha, marcou para trás, e o fechamento, ela não ficou nem para baixo e nem para cima. Ou seja, tá certinho, não precisa corrigir nada. Então, nesse exemplo é que você não precisa fazer nada. Esse exemplo aqui vai dificultar um pouquinho mais os iniciantes, que tem que estudar um pouquinho mais para conseguir compreender isso daqui, ó. Então, aqui não tá no gap de alta, fechamento e abertura, aqui vai ficar um pouquinho mais complicado. Você marca a abertura dessa vela da compra aqui, mas a mesma leitura, a mesma coisa. Tá vendo que o fechamento ficou aqui embaixo? Só que o fechamento, ela nunca pode terminar aqui embaixo. Ela tem que terminar certinho, bem onde está essa linha branca que eu marquei a abertura dessa vela atual. Só que como raios, ela vai ser uma vela vermelha, se ela passar aqui do ponto zero da vela, ela vai virar uma vela verde. Então não tem como. Então para ser uma vela verde, ela nasce aqui e vai ter que fechar aqui em cima. Aí sim vai ser uma vela verde. E como vai ficar isso? Você pega a abertura dessa vela e puxa até aqui e joga o fechamento exatamente na abertura dessa outra vela verde, na abertura dessa vela atual que eu estava me referindo. Então tudo que ficou aqui para fora virou pavio. Então na verdade tudo isso daqui, ó, não existe. Você pode apagar tudo que ficou aqui para fora, literalmente apaga no seu cérebro. Isso aqui virou pavio e é óbvio, você marca aqui de verde mentalizando isso, porque na hora do gráfico você não vai ter que colocar o pontifex, ver e tal, não. Então é por isso que você precisa treinar bastante na conta demo, no gráfico passado, o gráfico já aconteceu, que nem aqui, para você conseguir fazer essas correções, ter a análise mais rápida, porque eu sim, ó, eu consigo saber que essa vela é uma vela verde e não é vela vermelha, porque eu já bato o olho, observo a abertura dessa vela atual, jogo para trás e não tem como o fechamento aqui embaixo. Para ter um fechamento certinho na abertura dessa outra vela verde, essa vela anterior tem que ser uma vela verde, não tem como essa vela vermelha ser uma vela vermelha e o fechamento ficar aqui em cima. Então é por isso que eu tô falando, a abertura dessa vela vermelha não tá aqui, só que não tem como o fechamento dela ficar para cima. Para ela ficar para cima, ela vai virar uma vela verde, ou seja, o fechamento vai ficar certinho alinhado com a abertura dessa próxima vela. Agora bora para exemplos práticos. O que isso vai mudar na minha operação, Will? Tá bom, entendi. Você só falou, só que agora como que eu vou aplicar na prática? Como vai funcionar isso na prática? E relaxa, que eu já vou te mostrar. Ó, aqui ó, já teria a leitura para venda, ou seja, temos vela de força, temos essa vela verde que não deixou pavio no fechamento, temos pressãozinha de baixa, teria a leitura para venda? Teria. Vamos observar o gap agora, se vai mudar na análise ou não. Pega a abertura dessa vela vermelha, traça e joga aqui para trás e observa se o fechamento tá certinho, se ele tá mais para cima, mais para baixo, como ficou o fechamento. Observou a vela atual, observou a vela anterior, tá na mesma direção, tá igualzinho, abertura e fechamento na mesma simetria? Se sim, tá certo. Então, ou seja, essa leitura de venda seria válida sim. Qual a leitura que é essa? Está dentro dessa vela de força aqui, que a estratégia já passei no canal. É uma vela verde que não deixa pavio no fechamento. Também tem pressão de baixa, letra muito fortíssima para operar vendido. Eu só não operei vendido aqui, eu esperaria subir um pouquinho mais. Ela subiu bem pouquinho, eu esperaria subir mais por conta dessa conexão. Então se já houve uma conexão, já fica um pouquinho mais arriscado. Mas se ela consegue ficar aqui embaixo, ainda por cima, abaixo dessa nova posição, aí sim será muito mais forte. Aí sim eu poderia até pegar de abertura com muito mais segurança. Porque assim teria o risco de fazer uma velinha verde michuruca e eu tomar loss. Então não gosto de tomar loss desse jeito, um loss bem pequenininho, porque às vezes dá raiva esse loss pequenininho assim. Aqui ó, é outra leitura de venda novamente, porque essa vela verde não deixou pavio no fechamento. Aqui ó, você pensou que a leitura estava mais forte, que todo mundo fala, fez um travamento, fica mais forte a reversão, ó. Tá vendo aqui ó, paviozinho, não travou certinho? Travou, o pessoal fala reverte. Mas aqui ela não travou não. Aqui do mesmo jeito era a leitura de venda assim. Mas se tivesse travado certinho, aí sim a leitura seria mais forte. Como que eu vou observar se está certo ou não? Observando esse gapzinho de alta. Então vela vermelha, marca a abertura dela, joga para trás. E esse exemplo foi um pouquinho diferente. Os exemplos que a gente tinha dado, a vela verde, por exemplo, estava no gap de baixa. Ou seja, você faria a correção. Como está no gap de alta, você faz a correção e joga o fechamento até a abertura de qualquer maneira. Então é a mesma coisa. Você jogou para baixo e quando é um gap de alta, se joga para cima. É a mesma coisa isso. Você faz uma correção de preço. Ou uma correção ou um preenchimento. No caso, como é um gapzinho de alta, é um preenchimento. Se fosse uma vela verde que estaria assim, está no gap de baixa. Aí você faz uma correção. Então é ou correção ou um preenchimento de vela. E aqui ó, vamos ver se pagou. Vamos ver se pagou. Aqui era a operaçãozinha de venda novamente, ou seja, está dentro dessa vela de força.
essa expiração do preço, leitura de venda. Novamente, dentro da vela de força, com a expiração do preço, outra leitura de venda. Só que eu não gosto de pegar assim não, porque essa vela verde não deixou pavio na abertura. Então essa operação aqui anterior, essa venda aqui estava mais forte, por conta que tinha pressão de baixa, tinha liquidez para venda, já essa não. Pegar essa venda aqui já fica mais arriscada, porque não tem liquidez para venda para buscar. Então desse jeito aqui, ó, eu tomo cuidado, eu não pego operação, ou se eu for pegar, eu pego com a mão muito mais baixa para evitar de tomar loss à toa. Então para você ver que a leitura do gap vai mudar completamente o seu jogo. Por exemplo aqui, ó, fez uma nova baixa de continuação. Muita gente vai operar vendido aqui e mesmo que termine uma vela vermelha, mas Will, eu ganhei aqui, mas tá errado. Saiba que você tá fazendo leitura errada, porque aqui, ó, você observa que ela tem pavio. Então, Will, tem pavio, é um padrão de nova baixa, eu vou operar vendido. É aí que você vai se ferrar, porque aqui na verdade não deixou pavio. Então presta atenção nisso. Vela verde aqui, que é a vela atual, marca a abertura dela aqui, e você tá vendo que o fechamento, ela terminou um pouquinho mais para cima. Se ela terminou mais para cima e é um gapzinho de baixa, você faz esse preenchimento. Então preenche o fechamento dela até a abertura, até a linha que eu fiz. Então você observou que essa vela vermelha não deixou pavio no fechamento. E se não deixou pavio no fechamento, não tem mais leitura para fazer uma venda dessa continuação de movimento para baixo. Porque ela não deixou pavio no fechamento, não indicando que o mercado vai descer. Óbvio, se tiver uma leitura, você pode até tentar arriscar uma operação de venda, mas olhando somente para o padrão em si, aqui já não demonstra um padrão de baixa, que nem estava acontecendo aqui, por conta da leitura do gap. Então toma muito cuidado aí com o gapzinho, que ele vai mudar totalmente sua análise. E eu quero procurar um exemplo claro aqui de operação, para você conseguir pegar corretamente. Operação com gap e uma operação sem gap, que não vai mudar absolutamente nada. Ó, por exemplo, aqui eu posso pegar uma leitura de venda assim, porque fez um travamento nessa order block, ó. Vou pegar uma vendinha aqui, ó. Peguei uma aqui. Opa, ótimo ponto de operação. Se subir até aqui, ó, esse segurança, eu pego mais duas taxinhas, mas aqui é muito provável que ela já desça direto. Coisa ruim, essa venda já rejeitou nessa nova posição, em uma vela careca também. Não tem pressão de baixa, então esse é o risco. Mas temos limite do preço. Se fosse o tipo 2 aqui seria melhor. Mas temos essa transferência, travou certinho por conta do gap. Aqui foi o cenário que o gap ajudou na nossa análise. Muita gente ia pensar que essa vela verde estaria dentro desse pavio, só que na verdade não. Eu já vou te ensinar, relaxa. E se você ainda não entrou no meu grupo 100% gratuito no Telegram, já entra aí, eu opero ao vivo com a galera, faço grana ao vivo, você pode operar junto comigo. E olha só essa operação, que maravilha. Vai falar pra mim se não desceu e vai falar pra mim se eu não peguei no ponto exato. Peguei no pulo da mosca. Então já vale o seu like, já vale a sua inscrição também, porque o canal já tá batendo 10 mil inscritos. Então bora aqui pra análise. Essa vela da compra aqui, ó, é a última vela do lote comprador. Pra todos esses cenários aqui, pra todas as análises que a gente faz, a gente sempre procura observar todo o contexto. Até por mais que pra você fique um pouquinho mais difícil, você precisa aprender aula por aula. Então não existe, Will, me passa uma estratégia mágica. Não, você primeiro precisa estudar aula por aula e ir aprofundando para você ter essa leitura mais avançada e mais profissional. Lembre-se, quanto mais difícil for, melhor vai ser o seu estado. Então, coisas fáceis, vai embora fácil. Lucro fácil, vai embora fácil também. Estratégia rápida, vai embora com seu lucro. Você precisa de um material didático, você precisa de um material que realmente funciona, que realmente vai ser um pouco difícil no começo, mas que no futuro vai colocar muita grana no seu bolso de maneira consistente. Então, aprende isso daqui, a verdadeira leitura, para você conseguir ter resultado consistente, resultados sólidos, por mais que, por enquanto, seja um pouquinho mais complicado, seja um pouquinho mais difícil e você esteja quebrando um pouquinho a cabeça. Temos aqui lote comprador. Por que lote de compra? Porque é um sequencial de velas de compra. Então tudo isso daqui é formado um lote comprador. A última vela desse lote a gente pode chamar de order block, porque na leitura do Forex, essa velinha aqui, essa famosa vela verde, a última vela verde é a nossa vela institucional. Então os big players estão posicionados muito fortes nessa vela. Ah, mas Will, ações binárias não tem big player. Então o que você está operando? Se o gráfico está movimentando é porque tem big player por trás. E se você falar que o OTC é manipulado, é gráfico da corretora, independente, usa a leitura que eu tô falando, aplica e veja o seu resultado mudando. Sempre tem os engraçadinhos, eu acabei de lembrar aqui, mas sempre tem. Mas enfim, testa aí depois a gente fala. Essa vela aqui é a última vela do lote, marca a abertura dela aqui e marca o pavio da abertura. Se você for ver, essa vela verde aqui, ó, ela conseguiu romper o canal, não é? Mas, se o corpo tivesse abaixo, que nem aqui por conta desse gap de baixa, você faz a correção. Então marca aqui a abertura dessa vela verde, vou marcar de outra cor aqui para ficar um pouquinho diferente. Marcou a abertura dela aqui, você observou que o fechamento dessa vela verde nunca terminou aqui em cima. Ela terminou um pouquinho mais abaixo, e se ela termina aqui embaixo, aqui ó,
Daqui você já sabe, daqui a leitura simples. Fez um travamento, é uma transferência, porque travou o fechamento da vela verde junto com o pavio da abertura dessa outra vela verde, desse lote comprador, que vai ajudar o mercado a jogar para baixo, porque é uma leitura muito forte, ainda mais que é uma order block, ainda mais que uma transferência, ainda mais que também é uma nova posição. Por quê? Porque essa vela da compra rompeu essa taxa dividida. Will, que será raios taxa dividida? Quando você encontra duas velas da mesma cor, duas velas vermelhas ou duas velas verdes, sendo que na abertura ou fechamento dessas duas velas, então fechamento ou abertura, não deixar pavio nessa divisão. Essa vela aqui não deixou pavio nessa divisão, ou seja, quando rompe esse pavio, não rompeu, a próxima vela se torna uma nova posição, se torna uma vela fortíssima para jogar o mercado jogar para baixo. Ou seja, qual que é a leitura aqui? Essa velinha aqui é uma vela de limite do preço tipo 2 na nova posição, leitura muito fortíssima para venda, com transferência, leitura do gap, operação de venda. Melhor ainda, se esse pavio aqui, ó, tivesse um pouquinho mais para cima e tivesse rejeitado e sem romper o canal, aqui seria limite do preço tipo 2 novamente, teria mais leitura ainda. Outra coisa que ia ajudar mais ainda na análise, se fosse pressão de baixa aqui, faz uma superação de mínima, ia ser mais confluência ainda. Coisa boa também, essa vela vermelha não deixou pavio na abertura. Se não deixou pavio na abertura, bloqueia toda a liquidez de compra. Porque aqui, por exemplo, ó, tá no gapzinho, observa a abertura dessa vela vermelha, observa a vela atual, ou seja, aqui ela tem liquidez sim. Aqui você pensou que não deixou pavio no fechamento, pensou que não tem liquidez, mas na verdade tem sim. Daqui é um paviozinho pro mercado buscar, só que não vai buscar por conta de segurança, por conta dessa vela vermelha que não deixar pavio na abertura e dessa vela vermelha para trás, nada de liquidez de compra será buscada, apenas dessa velinha aqui. Tanto é que na liquidez ela pagou bonitão, mesmo que fosse uma vela verdinha, ela conseguiria dar uma vitória pra gente, porque a gente ia ganhar na retração, porque ela poderia buscar essa liquidez de compra aqui para poder descer. Foi exatamente isso que aconteceu. É isso que é ter uma leitura avançada do preço, você saber o que o mercado tá fazendo. Então pegamos essa nossa primeira operação, nossa primeira vitória a favor da leitura do gap. Então ficou muito simples. Aí nesse mesmo cenário, vamos supor que o mercado tá sem gap, ele faz exatamente assim, ó, você marcou a abertura dessa vela vermelha aqui, ele tá literalmente assim. A leitura seu gap seria exatamente assim, seria uma leitura simples, uma leitura normal. Então você só precisa ficar atento em questão do gap. Se tá com gap você corrige, se não tá no gap vai ser a leitura normal, que nem aconteceu aqui. Ela conseguiu travar certinho nessa order block, que é a última vela do lote, que é uma nova posição, que é o limite do preço tipo 2, com transferência, porque travou o corpo com pavio. Aqui tem a operação de venda na liquidez. E melhor ponto ainda seria nessa vela vermelha com segurança, vai ser um ótimo ponto de retração, porque também se tivesse mais confluência seria melhor. Por exemplo, pressão de baixa, esse limite do preço tipo 2 aqui que foi rompido, aí sim teria mais e mais leitura para ajudar essa vela da venda a descer rasgando. Então se você gostou dessa aula, comente gap para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que isso vai mudar de fato o seu resultado. Se você quer ir em busca de conhecimento, quer se aprofundar, tem um suporte por 24 horas, um suporte diferenciado que você realmente vai aprender, e se realmente faz sentido para você ter um mentor do seu lado que consiga encurtar seu caminho, vou deixar aqui embaixo o link do treinamento. Se você não tiver grana, entra no meu grupo 100% gratuito no Telegram para você conseguir forrar todos os dias junto com a gente opera ao vivo com tela compartilhada na parte da noite, parte de manhã e parte da tarde eu mando as operações para você. De qualquer maneira é só copiar e colar as operações. Na parte da noite a gente abre nossa livezinha e forra mais ainda. Então é isso, tamo junto e é nóis.